E vamos de desafio? Vamos colorir essa página inteira apenas com esse marcador Brush Pen? Vem comigo! Oi, tudo bem com você? Gente, o desafio de hoje é colorir somente com esse marcador. Para quem não conhece, esse marcador ele tem duas pontas, uma fine line e uma ponta pincel. Por que é um desafio? Quando eu comprei esse marcador, eu comprei com a intenção de colorir. Só que aí depois eu percebi que ele era melhor para fazer detalhes, porque ele marca um pouco o desenho, o colorido. Então eu acabei deixando ele só para detalhes. Mas eu sei que muitos de vocês compraram ele também pensando em colorir. Então hoje eu vou fazer um vídeo específico utilizando apenas ele para colorir um desenho inteiro, não só para fazer detalhes, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar primeiro fazendo aqui a parede. Lembrando que esse marcador não tem numeração. Então sempre que você for colorir, você vai ter que testar aí o marcador, tá? Algumas pessoas colocam adesivos, dá um jeitinho de colocar a numeração. Eu não quis colocar porque como eu usaria ele só para fazer detalhes, eu não quis perder meu tempo colocando numeração no marcador que eu utilizo pouco. Mas hoje eu vou estar aqui com um papelzinho do lado, testando todas as cores que eu for utilizar, tá bom? E aí eu começo fazendo essa estampa na parede, que eu achei que ficou bem legal. Eu vi essa referência de estampa no Pinterest, eu achei bem lindo e tentei reproduzir aqui nessa parede. Fica uma coisa bem delicada. Bom, como é um marcador que mancha com muita facilidade e que marca com muita facilidade, então é interessante quando você for começar uma pintura, você já pensar na textura que você vai fazer, porque vai criar uma textura mesmo se você não quiser fazer uma textura. Então aqui na cômoda eu já fui fazendo uma textura como se eu quisesse fazer uma textura de madeira. Observe que às vezes você não precisa nem esperar muito tempo para secar. Se você voltar nele molhado mesmo, já vai criar uma textura. Porque ele simplesmente marca muito. Então, é um marcador para você fazer textura. Então, quando for colorir com ele, abuse das texturas, porque vai dar bom. Olha só como que tá ficando essa textura de madeira. E aí, o legal da Brush Pen é que você consegue fazer detalhes de sombreamento também com muita facilidade, por causa da ponta de pincel, como eu venho fazendo aqui na cômoda. Eu comprei o kit de 120 cores e eu não paguei nem R$100 na época. Então, eu tenho muitas canetinhas dessa e tá aqui parada. Então, eu pretendo utilizá-las mais vezes, porque colorindo esse desenho, eu percebi que eu consigo utilizar ele não só para colocar detalhes, mas para fazer algumas texturas, que às vezes eu utilizo o marcador, mas que com essa canetinha fica até melhor do que com o marcador. Como a textura de madeira, por exemplo, eu simplesmente amei essa textura de madeira. E aí eu coloquei sombra em alguns elementos em cima da cômoda e utilizei o verde para fazer a gaveta, colocar alguns detalhes aí no móvel. Observe que mesmo que eu não quisesse fazer textura, a textura se forma sozinha. Esse marcador, ele realmente, ele marca muito, ele cria manchas no colorido. Mesmo que você não tire o marcador do papel, porque com o marcador da Touch que eu utilizo, se você colorir no mesmo movimento sem tirar o marcador do papel, você consegue um colorido uniforme. Com esse aqui, não. Não funciona assim. Mas aí você tem que usar a criatividade e aproveita para criar texturas. E aí você coloca profundidade, faz sombra, para aproveitar bem essa facilidade que ele tem de marcar. E aí eu fui colorindo, tá? Lembrando, gente, que esse marcador, ele é um marcador que se você fizer muitas camadas em um desenho, dependendo da gramatura da página, ele vai rasgar a sua folha, porque ele esfarela o papel. Então, quando for colorir, tente construir o menos camadas possíveis, tá bom? Para evitar aí um dano na página. O que eu gosto nesse marcador são as cores vibrantes. Ele tem muitas cores vibrantes e as cores são bem pigmentadas. Então eu gosto bastante. E aí eu continuei o meu colorido. Utilizei alguns tons de lilás no colorido, alguns tons de amarelo. E fui fazendo da melhor forma que eu pude. E fui tentando usar ao meu favor a questão das marcações que ele faz, igual no espelho mesmo, né? Ele fica bem aberto a alguns pontos, então eu aproveitei para deixar, para dar o reflexo aí da luz, né?
ficar com cara de espelho. Não me preocupei muito em deixar um colorido homogêneo, porque no espelho a gente realmente precisa de algumas riscas e tal para dar um efeito melhor. Fui colocando lilás em alguns pontos, vim fazendo a árvore, tentei fazer aqui um degradê, até que deu para fazer um degradêzinho, então fiz alguns pontilhismos ali para complementar ali. Utilizei rosa em alguns pontos e por aí foi desenvolvendo a minha pintura. Esse marcador, diferente do marcador Touch, ele tem baixa transferência, ele não transfere tanto. Embora eu não tenha mostrado aqui no vídeo, ele não marcou muito, ele transferiu muito pouco para a página de trás, somente nessas partes que eu fiz mais camadas, como no pezinho do móvel, por exemplo, que eu fiz mais de uma camada, ou onde eu coloco sombra, aí transferiu um pouquinho, mas bem menos do que o da Touch. E foi isso, eu confesso que eu me surpreendi colorindo com esse marcador. Eu tava já preparada para dar tipo muito errado, né, pro papel rasgar, para manchar tudo. Eu tava muito preocupada disso acontecer pelo fato de ele esfarelar um pouco o papel, né? Mas eu tomei muito cuidado para não precisar ficar fazendo tantas camadas, então eu não tive esse problema. Então, se você tem esse marcador aí e você não está utilizando, tenta utilizar fazendo menos camada, utiliza para fazer algumas sombras ou algumas texturas no desenho, principalmente texturas assim de madeira, texturas que você vai construindo. Esses dias eu usei ele para fazer uma parede listrada. E eu simplesmente fui fazendo as listras de cima para baixo, sempre no mesmo movimento, de cima para baixo. Começava em cima, terminava embaixo, depois começava em cima de novo. O tempo que eu levava para terminar uma listra, quando eu voltava para fazer a outra, já tinha secado. Aí eu voltava e deixava encostar um pouquinho. Sabe quando você faz a textura de madeira? Eu fazia isso com as listras, só que bem retinha, né? E aí foi formando as listras automaticamente. E eu fiz com uma cor bem clarinha. Gente, a parede ficou muito linda. Ficou umas listras assim, fininhas, com umas mais fininhas no meio ainda, sabe? Ficou muito bom. Então, eu tenho utilizado ele para fazer texturas. Tem funcionado muito bem. E agora eu vou começar a utilizar também para fazer sombra, dar sombreamento nos móveis. E já tô com outras ideias para ele também. Então, no geral, eu gostei. O colorido ficou bem satisfatório e eu pretendo utilizá-lo mais vezes daqui para frente. E você, o que você achou dessa pintura? Você tem esse marcador? Comenta aqui para mim saber. E, bom, pessoal, é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de hypar muito esse vídeo para me ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!